Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Lightroom Brasil, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre clareamento de dentes no Lightroom. A ideia neste vídeo não é apresentar um efeito único e que seja a solução para todo o clareamento de dente que você for fazer no Lightroom. Na verdade, a ideia é demonstrar o papel de cada deslizante nesse clareamento de dentes e também dar algumas dicas aí de como você pode explorar melhor o clareamento de dentes na sua imagem. Então a ideia é fazer a gente entender como esses deslizantes se comportam e como esses deslizantes se somam para obter o efeito que a gente quer. Então, não se esqueça de dar um pulo no nosso site no www.lightroombrasil.com.br para conhecer não só os nossos pacotes de presets, mas também os nossos pacotes de perfis e os nossos cursos online. Vamos seguir em frente então? Essa é a imagem que eu escolhi para demonstrar para vocês e como vocês podem ver, temos bastante dentes na imagem, né? E ela tem alguns detalhezinhos aqui que vão me ajudar a mostrar algumas coisas para vocês. Então vou começar pelos dentes da menina aqui. Vou começar pelos dentes dela. Eu dei um zoom bem grande aqui, e se você tiver algum problema com o seu zoom, a primeira dica que eu dou, essa dica eu dei num outro vídeo, mas é rapidinho essa dica. Você pode vir aqui na barra inferior, no módulo revelação, clicar nesse triângulo aqui e clicar em zoom, e aí o deslizante de zoom vai aparecer. Eu prefiro usar o deslizante de zoom para acertar o zoom, acho mais fácil do que usar o menu aqui de cima, então eu acho esse deslizante bem prático, ou você usa as teclas de atalho Ctrl mais e Ctrl menos, mas aí para facilitar você chegar no zoom no ponto que você quer. Como é um ajuste localizado, eu quero afetar apenas os dentes, eu vou utilizar o pincel de ajuste localizado, porque é ele que permite aí que eu afete apenas uma região da imagem. Então o que eu quero fazer aqui? Eu tenho duas questões aqui, eu quero clarear os dentes e eu quero remover um pouco desse amarelado. Então se eu quero clarear, eu estou falando em ajustes tonais, disposição, contraste, realce, sombras, brancos e pretos. No caso aqui, como eu quero clarear, eu vou utilizar um pouquinho de exposição. Então eu vou subir um pouco a exposição aqui, um pouquinho menos, e isso vai me ajudar a clarear os dentes. E eu também quero retirar um pouco do amarelo dos dentes. Como eu quero retirar um pouco de cor, eu estou falando em saturação, então eu vou reduzir um pouco a saturação aqui dos dentes. Normalmente, quando eu quero fazer um ajuste localizado com o pincel, eu normalmente monto o efeito mais ou menos como eu imagino que vai funcionar, e aí faço a aplicação da máscara utilizando o pincel, e depois retorno lá e faço as correções que eu julgar necessárias. Então vou vir aqui, e eu vou passar o pincel nos dentes da menina aqui, Então vou passando, pegando aqui os dentes, tomando cuidado ali para não pegar a gengiva, porque senão eu vou remover cor da gengiva. Vou reduzir aqui um pouco o tamanho do meu cursor. Então vou passar um pouquinho mais aqui. Eu particularmente, para aumentar e reduzir o tamanho do cursor, eu uso as teclas de colchetes do meu teclado, abrir colchetes e fechar colchetes. Elas servem bem para esse propósito. Então, fiz a aplicação aqui. E feita a aplicação, se eu quiser agora, eu posso controlar o quanto eu clareei os dentes na exposição e o quanto eu removi de cor na saturação. Eu vou fechar rapidamente aqui o pincel, vou afastar o zoom um pouquinho só para eu ter aí uma visão melhor do rosto dela por inteiro. Vou abrir o pincel novamente, a minha máscara está aqui, vou ativar ela e aí vou fazer as correções. Eu achei que ficou muito claro, então eu vou escurecer um pouquinho. E achei que retirou muita cor, vou trazer de volta um pouquinho. Eu também não quero deixar os dentes cinzas, nem quero exagerar demais aí no meu efeito. Então, fiz os ajustes necessários, tirando o pincel, recolocando o pincel. Aí vem a primeira dica, se eu tenho várias pessoas na minha cena, eu não utilizo a mesma máscara para todos os dentes, eu não utilizo a mesma máscara para todas as pessoas. Então, se eu estivesse aqui trabalhando nos dentes dela, fazendo aqui a correção nos dentes dela, e eu quiser passar para o dele, eu não vou simplesmente vir aqui e pintar aqui, mas é dente, então eu vou utilizar o mesmo efeito. Não, o ideal é que eu venha aqui, clique em novo, e aí eu começo uma nova máscara. Aí eu venho aqui, deixa eu dar um Ctrl mais aqui, deixa eu chegar lá no local, aumentar meu pincel um pouquinho, e aí sim, eu venho aqui e faço uma nova correção aqui. Eu fiz essa com um pouco menos de cuidado aí, para a gente não acabar investindo aí
muito tempo aqui no vídeo, né? Mas aí eu fiz a correção aqui. Por que eu faço a correção numa máscara diferente? Para ter controle, né? Então agora eu posso configurar aqui o dele diferente do dela. Às vezes tem dente que está mais escuro, tem dente mais amarelado, às vezes uma das pessoas da cena fuma, né? Ou alguma coisa do tipo. Então eu faço aí separadamente cada uma dessas máscaras, né? Para não ter aí que deixar todos os ajustes iguais, porque nem todos os dentes pedem os mesmos ajustes. E aí deixa eu mostrar uma última coisa para vocês. Então eu vou dar um zoom aqui, ó, neste rapaz aqui. Vou chegar aqui mais perto, vou aproximar o zoom lá. E vocês vão reparar que além de ter os dentes um pouco escurecidos, um pouco amarelado, ele tem um dente um pouco mais amarelado que os outros aqui. Então novamente vou clicar em novo e vou fazer a correção geral dos dentes dele. Vou pegar aqui com o meu pincel, ó. Dessa vez vou fazer com um pouquinho mais de cuidado ali do que eu fiz da última vez, né? Vou passar aqui, vou remover aquele amarelado ali entre os dentes e vou fazendo essa aplicação aqui, né? Porém, se vocês repararem, vocês vão ver que aquele dente ali, que era um pouco mais escuro, ele continua um pouco mais escuro que os outros. E o que eu vou fazer então? Não adianta eu continuar passando o pincel, porque a máscara já está no máximo, o efeito já está no máximo. Então, eu vou clicar em novo aqui para começar uma nova máscara e esse dente aqui, ele vai ganhar uma máscara por cima dessa. Então, eu vou fazer uma nova máscara aqui neste dente, somando-se com as outras máscaras. Ou seja, a soma das duas máscaras, a soma dos dois ajustes ficou demais. Agora, esse dente ficou cinza e ficou muito claro. Como ele ficou cinza, eu vou diminuir aqui a redução de saturação que eu apliquei, ó. Eu não quero deixar ele tão cinza assim, eu vou igualar ele com o outro, ó. E aí a claridade, ele está quase certo, eu preciso clarear só mais um pouquinho só para eu ter o resultado que eu quero, que os dentes fiquem todos iguais. Então eu fiz a aplicação de uma máscara geral e aquele dente separado que eu queria fazer novos ajustes para igualar os outros, eu fiz com uma segunda máscara. Se eu deixar o mouse aqui, ó, você vai ver que tem duas máscaras, uma pegando todos os dentes e uma pegando só esse dente aqui, com outro ajuste, né? Somado aí, os dentes ficam iguais. Deixa eu afastar o zoom um pouquinho, ó. E aí eu posso, ó, remover o pincel aqui e trazer o pincel de volta, né? Removo o pincel, trago o pincel de volta, particularmente no dente dele. Vocês vão ver que o resultado ali, ó, fica bem bacana, principalmente quanto àquele dente ali, que estava mais escuro que os outros. Sempre que você faz esse ajuste, é legal você afastar o zoom e aí olhando o zoom um pouco mais de longe aí, né, você fazer os últimos ajustes que forem necessários para deixar, né, para não deixar esse tratamento assim, esse ajuste dos dentes muito artificial, né? Vai ajeitando e chega no resultado que você quer. Se você observar o menu de pincéis do Lightroom, você vai ver que existe um pincel de clareamento de dentes ali, que pode ser utilizado inclusive para clarear o branco dos olhos, por exemplo, né? Eu sei que esse pincel já está pronto, ele dá ali um pouco de exposição e reduz um pouco de saturação. O que eu queria neste vídeo é que você entendesse como a combinação desses deslizantes chega no resultado que você quer e principalmente que você possa fazer essa medida. Você nem sempre quer retirar a cor ou clarear os dentes na mesma quantidade. Às vezes o dente é mais amarelado, mas ele é claro, então você só quer remover mais saturação, não quer clarear tanto a exposição. Às vezes o dente está escuro, mas ele não está tão amarelado, então você não quer tirar tanta saturação, mas quer aí aumentar mais a exposição. Então é legal você conhecer como esses deslizantes se combinam para que você possa fazer ajustes como os que nós fizemos aqui, né? Inclusive atacando ali um dente específico que era mais escuro ou mais amarelado que os outros e solucionando esse tipo de problema. Se você quiser mais presets de pincéis interessantes, não se esqueça que todos os nossos workflows, que são nossos pacotes de presets e pincéis do Lightroom Brasil, contam aí com uma gama de presets prontos que fazem diversos tipos de efeitos aí que podem ajudar no seu trabalho. Visita lá o nosso site no www.lightroombrasil.com.br, que com certeza tem um workflow lá que você vai gostar e aí que combina com o seu estilo de trabalho. No mais, não se esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever aqui no canal. Fica um grande abraço a todos vocês, até breve e os vejo em um próximo vídeo.